Podcast Três Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchó. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, fala aí, meus irmãos, beleza? Muito bem. Eu tô, como eu tava falando aqui nos bastidores, tô um pouco nervoso, mas eu vou deixar o Espírito Santo guiar essa conversa nossa, né? Da mesma forma que a gente recebeu vários elogios pelo convidado, né? Também a gente foi cobrado por alguns outros seguidores. Esse é o mundo de hoje. É o mundo de hoje, né? Mas eu quero agradecer muito a presença do Padre Júlio Lancelotti. Obrigado, viu, Padre? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que nossa conversa possa ser boa, até por aqueles que se desagradaram da minha presença. Mas Já começo pedindo a sua bênção também, Padre. Deus abençoe a todos, a vocês, o trabalho de vocês, a toda a equipe e a todos que vão nos ouvir e que nos ouvem. Assim, eu sei que a gente tem muita coisa. O Cabeleireiro Especial, você vai perceber que ele é um fã. Não vou colocar como fã porque não é sobre isso. Mas um cara que te admira bastante. Mas me deixa intrigado, assim, a sua resiliência, a sua capacidade de continuar resistindo a tudo e buscar o que você sempre acreditou. Porque eu vejo que, por exemplo, a sua vocação para a igreja, ela aconteceu aos 13, aos 19, você passou, desistiu, continuou, e hoje é talvez uma das pessoas mais conhecidas no Brasil, quando se fala de igreja e de padre. Como que é essa sua entrada na igreja aí de criança? Desde criança, com 13 anos já queria? É muito jovem, não? A minha formação sempre foi uma formação que teve o aspecto religioso, não tanto por influência do pai e da mãe, mas era o mundo que a gente vivia. Claro que eu estou com 76 anos, há 75, 78 anos, há 60 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu ligava para minha mãe, para o meu pai, no telefone de manivela, que aí a telefonista atendia, dizia, eu quero falar com São Paulo, e ele podia levar durante a semana 8, 9 horas de espera. E no domingo, levava pelo menos 45 minutos. Então, nós passamos por uma evolução muito grande. E em tudo há essa situação histórica de cada momento. Então, a minha infância foi uma infância de meninos pobres, nós não tínhamos grande possibilidade. Eu sempre perguntava para minha mãe, por que as crianças daquelas casas ali perto de nós ganham carrinho que acende luzinha, de controle remoto? Eu sempre ganho esse carrinho de pau. Ela disse, porque o Papai Noel começa de lá para cá. E aí aqui ele dá isso. Falei, o ano que vem ele não pode começar daqui para lá para eu ganhar aquele brinquedo lá que os outros ganham? Ela falou, não, ele vai começar sempre de lá para cá. Falei, tá bom, o que eu vou fazer, né? O Papai Noel não muda o caminho. E então eu ganhava sempre uma carriolinha de madeira. E empinava a pipa, jogava bolinha de gude na terra. A gente brincava na rua. Era um tempo em que as crianças brincavam na rua. Não tinha outra alternativa. Eu fui ver televisão. Meu pai arranjou uma televisão, Columbia, que parecia um caixote enorme, com válvulas e tudo, e ele falou para mim e para o meu irmão, olha o que o papai comprou para vocês. Para a gente assistir o Pica-Pau, o Falcão Negro, e a gente via até a massa de tomate sendo jogada quando feria alguém para fazer o sangue. Então, as coisas vão mudando. E a minha opção pela vida da igreja, da comunidade, ninguém ia da minha casa, eu ia sozinho. E os meninos da rua, quando me viam indo para a igreja, a gente usava naquele tempo terninho, né? Uhum. Calça curta até o joelho, palitozinho e meia branca até o joelho. E aí os garotos que falavam, você vai na missa, chutavam a bola na minha meia branca. Uhum. Aí eu chegava na igreja com a meia manchada da bolada que tinham me dado na perna. Mas eu nunca desisti. E a mãe e o pai não iam na igreja? Não... Minha mãe ia mais quando solteira. Depois, eu sei pelo que ela contava, depois de casada ela não tinha uma frequência. E rezávamos em casa, minha mãe sempre muito piedosa, ela foi filha de Maria e tudo mais. Mas depois do casamento, devido às tarefas de sobrevivência,
Meu pai trabalhava num armazém, então quando tinha feira, minha mãe tinha que preparar o lanche da quinta-feira para ser vendido. Era o bauru que chamava. Então ela preparava tudo na véspera. Então ela tinha muitas tarefas. Cuidar de casa, cuidar do meu pai, cuidar dos 2 filhos, depois nasceu meu outro irmão. Nós éramos 3 também. 3 Meus irmãos. 2 irmãos já são falecidos. Então, eu gostava de ir na igreja. E na escola onde eu estava, tinha uma irmã muito boa, chamava-se Irmã Inesita. Ela quase não enxergava. Ela usava um óculos que parecia um fundo de garrafa. E ela viu os alunos que estavam com mais dificuldade, eu era um dos, e chamou para nós ajudarmos na missa, para sermos coroinhas. E eu fui. E eu gostava tanto dela que em uma semana eu aprendi a responder a missa em latim. Porque a missa era em latim, Sim, né? sim. Isso é 1958, 59. E eu respondia a missa em latim e cuidava do padre Antônio, que ele tinha estado na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele tinha uma neurose de guerra, não podia fazer nenhum barulho forte que ele assustava, se batesse a porta ou se caísse alguma Ele coisa. achava que era uma explosão, alguma coisa assim. Ele tinha medo. Nossa Então Senhora. a gente precisava segurá-lo. Então as irmãs nos treinavam, eu e outro meu amiguinho, e o outro coroinha se chamava Augusto, era de uma família portuguesa. Sabia disso aí, Augusto? Não? E eu ia chamá-lo sempre, ele vinha me chamar. Ele faleceu faz algum tempo. Depois ele se tornou um grande empresário. E eu lembro que um dia foram me chamar para eu ir. Na quinta-feira tinha a bênção do Santíssimo. Então nós íamos, os coroinhas lá, para incensar e tudo mais. E o meu amigo falou: eu duvido que você ponha essa bombinha morteiro na caixa do correio da família ali. Aí ele duvidou, eu fui e pus a bombinha lá e estourou tudo, deslocou a coluna. E aí foram reclamar na minha casa, minha mãe falou: não, mas o Júlio foi para a bênção do Santíssimo. Mas que bênção o quê? Antes ele foi lá derrubar, explodir o portão da minha casa. E quando eu fui para o seminário a primeira vez, incentivado pela irmã Inesita, a vizinhança ficou tão feliz, porque me via na rua, tinha a bomba e todas as coisas que aconteciam. Na quinta-feira, iam as carroças para a feira, a gente ia lá, pegava os cavalos, ia passear com os cavalos. Então, era uma criança normal daquela época, né? A gente fazia briga de torrão, a gente ficava tirando o torrão da terra vermelha e fazia guerra com a outra turma, as turmas de ruas. Uhum. E andávamos de carrinho de rolemã, de patinete. E aí, quando a vizinhança soube que eu ia para o seminário, meu pai e minha mãe não tinham as coisas para mandar, que a gente chama de enxoval. Então, tinha que levar tantas calças, tantas camisetas, tantos par de meia. E minha mãe não tinha, meu pai não tinha. Aí a vizinhança me deu tudo de presente para eu ir embora. Toma, Padre Júlio, leva e vai pro seminário. Não é isso que vai dificultar a sua ida, não. Eu lembro até o número da minha roupa, porque eu tinha que bordar, tinha que pregar o número na roupa, porque ia para a lavanderia do seminário, e depois, quando eu voltava, o meu número era 21. Olha só. O meu número era 21. Então, aí, quando vinha a roupa da lavanderia, separava os números. E aí, o número 21 eram as minhas roupas. Mas eu sofri muito de ficar longe de casa, tinha pouca idade, tinha terminado o que hoje seria o 4º ano. Naquele tempo a gente falava fazer exame de admissão, não sei se vocês ouviram falar isso. Aí eu fiz o exame de admissão no seminário e comecei o que naquele tempo chamava o ginásio, que hoje é o 7º ano da escola. Sim, sim. O 6º, 7º ano. Mas eu fiquei com muitas saudades de casa. Aí minha família mudou daquela praça onde eu morava, que a vizinhança me mandou embora. E quando eu vim de férias, já fui na outra casa que a gente estava. E eu fiquei com muitas saudades do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. E aí eu voltei para o seminário, que era em Araraquara. E aí eu quis voltar para casa. Aí eu voltei para casa, fiz o ginásio todo. E no colegial... Quando você foi a primeira vez, você tinha 13 anos. Por aí. Era uma criança. Adolescente, né? E aí eu sentia muito, porque o seminário também era muito rígido. Imagina. Eu apanhei de vara,
palmatória, aquelas coisas. Eles, assim. como machucava muito a mão, eles batiam na barriga da perna, com a vara de bambu. E eram os padres que faziam isso com sim, vocês? É. Em caso tipo, de não tirar uma nota boa, não porque obedecer qualquer... por questão disciplinar. Aham. E Nossa. tinha no segundo andar do prédio uma cruz bem grande na parede, perto das escadas, e um dia o padre falou para um menino, vai ficar ajoelhado na cruz. E era aquela cruz do corredor que todo mundo via. E tinha uma cruz no jardim, grande, daquele tempo das cruzes dos missionários, que estava escrito salva a tua alma, e toda cercada de plantas. E o menino entendeu que aquela cruz onde ele ia ficar ajoelhado era aquela de lá. E aí ninguém mais achava, ficou noite e o menino ajoelhado lá, naquela cruz, e tinha as plantas, escuro, ninguém via. Nossa, foi um terror aquela Coitado. noite. Que aí o padre, desesperado, porque ele pôs o menino de castigo e ninguém achava. Perdeu a criança, né? Achou que era culpado. E no disso dia aí. que eu levei o castigo, o padre ainda falou para mim, vai chorar com o padre Martinho, que era o reitor. E o padre Martinho era um padre muito, assim, muito humano. E eu fui bater na porta Ele era bonzinho. do quarto dele, ele abriu e falou, o que foi? Eu falei, eu vim chorar. Aí sentei lá, a batina dele ficou molhada, e tanto que eu chorei. Aí ele me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele falou para mim, Júlio, você é muito sensível. Você vai sofrer muito na vida. Você vai sofrer muito, porque você é muito sensível. O que o senhor acha disso hoje? Isso sempre me volta na mente, essas palavras do padre Martinho. Eu gostava muito dele. Ele foi muito paciente comigo. Quando eu estava com muitas saudades de casa, eu ia conversar com ele. E então me marcou muito isso, né? Ele dizer, você é muito sensível. Ele falou até, você é sensível como uma pombinha. Você vai sofrer muito, ele falou. E parece que foi uma certa premonição. E o senhor tentou se blindar desse sofrimento ou o senhor optou por receber esse sofrimento assim Então mesmo? não tem como blindar, né? Não tem como blindar. Você não é uma pessoa blindada. Eu acho interessante que alguns padres, meus colegas, que não estão tão próximos, perguntam às vezes para as pessoas, o padre Júlio anda em carro blindado? O padre Júlio tem segurança? Não, não tem nem carro blindado, nem segurança. Então, a gente tem que saber que aquele velho ditado, quem sai na chuva é para se molhar. E estar do lado que eu estou, eu sei que você é combatido. Se você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado. Se você está do lado dos ofendidos, você vai ser ofendido. Se você está do lado dos que apanham, você vai apanhar também. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que eu nunca mudei de lado. Eu sempre prefiro estar do lado dos que perdem, não dos que ganham. Prefiro estar do lado dos que apanham, não dos que batem. Em que momento o senhor tomou essa decisão? É uma aprendizagem. Acho que as decisões não são estáticas. Elas são dinâmicas. É como no casamento, como em todo relacionamento. Nunca está pronto. Tem sempre que ser construído. Sim, verdade. Assim é o amor. O amor não é um pacote que você compra, mas um caminho que você trilha. É um caminho, eu entendo. E é isso mesmo. Mas o amor, qualquer relacionamento, qualquer situação que você se propõe a enfrentar, você tem que, quanto mais preparado, quanto mais você se aperfeiçoar, se adequar, melhor vai ser esse caminho, né? Por mais difícil que seja, você precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades desse caminho, porque você sabe que ele vai ser difícil. E de verdade me assusta um pouco, porque quando você fala, o padre Júlio anda de carro blindado? Não, não anda. Ele se protege de alguma forma? Não, ele está lá no meio de todo mundo, acesso a todo instante. Porque não é por um instante, se não em vários, você foi perseguido diretamente. Eu sei que você já sofreu diversas ameaças de morte. Sei até aí, eu acho incrível. Que você já andou de carro com uma das pessoas que queriam te assassinar, né? Por uma escolha sua. Sim. Você não sei se você não entende ou se você vê de forma diferente do que eu vejo, que falta às vezes uma prudência ou alguma coisa em relação a isso, sabe? Porque é uma voz forte e ela, teoricamente, vai ser calada. Sim, é um risco que a gente tem. Então, o caminho que eu faço tem
um preço, ele não é gratuito. Eu tenho que saber que eu vou enfrentar desafios. Eu gosto muito de uma santa, que até temos uma casa dedicada a ela, que é Santa Edith Stein. É uma santa muito contemporânea, ela morreu em 1942. Ela foi gaseificada pelos nazistas, ela morreu no campo de concentração. Ela era judia, ela ficou um tempo ateia, depois ela se tornou cristã, católica, na casa de uma família protestante. E depois ela foi muito perseguida por ser judia, e ela era uma filósofa, fenomenóloga, trabalhava com Edmund Husserl. E quando ela perdeu toda a cátedra e tudo, ela foi para o Carmelo, em Colônia, na Alemanha, depois para Etten, na Holanda, e por fim ela foi presa pelos nazistas e foi levada para Birkenau, onde ela foi gaseificada. Ela diz uma frase muito bonita, que eu gosto muito. Ela diz: sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde, mas nos conduz. Então, ter fé é confiar. O amor está me conduzindo. Para onde? Eu não sei. Mas tem que ter coragem para andar num carro do cara que você... O cara tá lá para te matar, você sabe disso. Você vai andar de carro com ele. Eu quis mostrar para ele que confiava nele. Esse caso foi muito interessante. Eu não sei dessa história, até ia perguntar qual que é. A Valdênia, que é uma advogada, ela teve que sair do Brasil durante um tempo por ameaças. Ela depois se casou, ela está no Nordeste do Brasil. A Valdênia é minha querida amiga, irmã, que atuou muito comigo nas prisões, nas delegacias, nas rebeliões da antiga FEBEM. Nós vivemos momentos de fogo, de tiroteio, de cercados pela tropa de choque. E aconteceu um caso lá onde ela morava, de que mataram uma pessoa. E essa pessoa que matou era ligada a um grupo de tráfico, um grupo forte na região. Só que eles pegaram um rapaz deficiente mental e pediram para ele pegar o corpo e jogar no rio. E o rapaz foi com a carriola, pegou o corpo do que foi morto e jogou no rio. Conclusão, ele foi preso. E nós sabíamos, e a Valdênia sabia, que não era ele. E aí nós começamos a defendê-lo e tratar na delegacia. E aí ficou claro que não era ele e prenderam a pessoa. E na hora que prenderam essa pessoa, o delegado viu que a Valdênia estava falando comigo no telefone sobre o caso. E o delegado falou para a família do preso: eu não posso fazer nada porque até o padre Júlio está seguindo o caso. Aí o pessoal desse grupo disse: mata o padre. E a pessoa que ia me atropelar, que ele ia me matar atropelado, falou para a Valdênia: olha, eu sou do interior da Bahia, eu estou com peso na consciência de ter que matar um padre. E a Valdênia perguntou: que padre que você vai matar? Ele falou: o Júlio Lancelotti. Ele falou: pelo amor de Deus. Aí ela me ligou e falou: onde você está? Eu falei: eu estou na Casa Vida, que era a casa das crianças com HIV e AIDS. Ela falou: não saia daí. Aí eu fiquei esperando, ela veio com o rapaz, com o que ia me matar. Ela foi muito corajosa, né? E aí eu falei para ele: olha, eu não tenho como te provar que eu não tenho nada a ver com a pessoa que está presa e não estou prejudicando em nada. Você vai ter que olhar nos meus olhos e acreditar em mim. E para que você saiba que o que eu estou falando é verdade, eu vou entrar no teu carro e você vai me levar para casa. Nossa. Aí ele me levou para casa. Claro que eu passei uns bons dias tomando cuidado para não ser atropelado, mas ele acabou desistindo. A Valdênia também agiu lá com os vários grupos de poder naquela região. E não foi a primeira vez que quiseram me atropelar. Eu lembro muito quando a Luísa Erundina era prefeita de São Paulo. Até eu estive com ela agora, ela está com 90 anos e recebeu o título de doutor honoris causa pela PUC de São Paulo. Até uma curiosidade, a PUC deu desde 1948 27 títulos de doutor honoris causa. Desde 1948. A última a receber o título, em 2025, é a Luísa Erundina. E dos 27, só 5 estão vivos. O Dalai Lama, Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, é doutor honoris causa pela PUC. O ex-primeiro-ministro de Portugal,
Durão, ele é doutor honoris causa pela PUC. O Edgar Morin, filósofo com 104 anos, está na França, é doutor honoris causa. E os 2 brasileiros, doutor honoris causa pela PUC, vivos, é a Luiz Irundini e eu. Senhor. Poxa. Eu sou doutor honoris causa pela PUC de São Paulo também. Então somos os 2 brasileiros vivos que somos doutor honoris causa pela PUC. Dos 27 que receberam o título até hoje. 3 estão fora do Brasil, só 2 no Brasil. E quando a Luiza Irundina era prefeita, no inverno muito forte, eu pedi a ela que abrisse o Centro Esportivo da Moca para alojar os moradores de rua que estavam ficando na rua. E foi quando o atendimento à população de rua foi municipalizado, porque antes era tudo do Estado. Foi no governo da Luiza Irundina que municipalizou. Isso foi bom? Foi bom, porque pela lei... Mais eficiente o município atender as pessoas? Porque as pessoas estão no município, que é o que sempre diz. As pessoas, o lugar que elas estão, nós estamos no município. Então é no município que o SUS vai nos atender, é no município que a escola pública vai nos atender, é tudo no município. E a população ficou muito revoltada, porque diz esses mendigos vão vir aqui no centro esportivo, vão esporcalhar tudo, e nós íamos toda noite pôr os colchões, levar alimento quente para eles. Desde aquele tempo a coisa é complicada. E numa noite, quando eu terminei, não tinha ninguém para me levar, eu vim a pé pela rua Taquari, e bem onde tinha, na esquina da Taquari com a Caçandoca, tem um motel, que foi inclusive construído, autorizado pelo Jânio Quadros. E quando eu estava na calçada, isso claro, mais de 30 anos atrás, né, eu estava com muito mais agilidade. Na hora que eu estava vindo pela calçada, um carro subiu na calçada para me atropelar. Tentar matar o senhor. Aí eu pulei no muro do motel. Ainda, se me pegassem, iam dizer, o padre foi morto no muro do motel. Eu tava pensando nisso também. O que a gente recebeu de mensagens, tipo assim, pra não ouvir o senhor, não receber o senhor, uma raiva tão grande assim, não faz sentido. Eu fico imaginando o que o senhor deve receber se a gente em uma semana recebeu tanta mensagem, e recebemos também várias mensagens positivas, elogiando, mas eu imagino que o senhor deve receber de mensagem de ódio. Pois é, eu recebo muitas. Às vezes até as pessoas me aconselham a não ler, a não ficar dando importância. Ele mesmo diz para mim, não fica lendo. Deixa que eu resolvo. As coisas, porque ele entende muito de redes digitais. Eu nem chamo de redes sociais, eu digo que são redes digitais. Então, chega muita coisa. Você tem que peneirar. Agora, a todos esses que foram contra, eu mando uma bênção, um abraço. E digo, somos irmãos e vamos continuar sendo irmãos. E quem não reprovou, também o abraço, bênção, força, coragem. Acho que a gente não tem que desanimar. Agora, crítica vai ter sempre. Mas nós devemos usar as leis terrenas para julgar essas pessoas? Não julgar. O que eu tenho feito, e até alguns grupos que são muito críticos comigo, estão noticiando. Cuidado com o que você fala, porque ele está processando. Outro dia eu abri um BO com 72 queixas. E essas pessoas estão sendo chamadas. Aí veio um lá para mim e disse, mas você tem que perdoar. Eu falo, eu perdoo? Para mim, o que é o perdão? É não fazer o que você fez comigo. Perdoar não é esquecer. Às vezes tem gente que chega lá na igreja e fala, padre, eu não esqueço. Eu falo, claro, você não está com amnésia nem com Alzheimer, por isso que você não esquece. Perdoar é lembrar e não fazer igual. Então, uma coisa eu tenho com uma convicção profunda. Eu nunca vou usar as armas que as pessoas usam para me atingir. Se eu souber que vem aqui, seja quem for, eu não vou passar nenhuma mensagem para você contra. Não vou. Eu não entro na rede digital de ninguém para ofender ninguém. Eu não vigio para ficar dando minha opinião contra. Aquilo que é publicado, você vê. Agora, eu nunca entro lá dizendo, não convide tal pessoa. Você pode trazer aqui quem você quiser. Claro. Que é a liberdade que você tem. E assim agora, o que eu acho interessante é a pessoa ter tempo de passar mensagem para você para xingar o teu convidado. E dizer, não convide, porque senão eu não vou ouvir, não convide, porque senão eu vou detonar.
Eu lembro muito quando eu dava aula numa faculdade, chamava Piratininga, era na Avenida Angélica. E eu era professor assistente de um professor muito querido que eu tive na universidade, professor Carlos Alberto Andreucci, de São Carlos, e ele dava aula de História da Educação. E eu gostava muito dessa matéria, e eu estudei muito, e ele me convidou para ser assistente dele. Então eu dei aula na faculdade Castro Alves, nessa Piratininga, na que eu estudei também, e eu era o professor assistente dele. E nessa Piratininga, quando chegou o final do ano, nós íamos fazer o Vida e Morte Severina. E aí a faculdade recebeu um telefonema que se apresentasse Vida e Morte Severina, eles iam jogar uma bomba lá. Era o tempo ainda que estávamos sobre a ditadura, né? Então, Não era bomba igual a que o Julinho jogava, não. Era bomba mesmo. Bomba. Que iam explodir a porta da faculdade e tal. Aí a direção da faculdade me chamou e disse, olha, você não vai apresentar Vida e Morte Severina e não vai mais dar aula aqui também. Porque nós não podemos correr o risco de receber uma bomba. Então, eu levo uma vida que é muito exposta, porque celebrando a missa, a igreja tem que estar de portas abertas. Se alguém entrar e atirar, tanto na capela da Universidade de São Justo, eu não estou dizendo isso para dar dica para ninguém, não. Mas, uma vez, quando eu saio da missa das 10, até esse domingo acabou muito tarde a missa, que era domingo de Ramos, mas quando eu saio eu vou buscar comida para levar para casa, para mim, para meus sobrinhos. E um dia eu estava saindo de um supermercado, onde eu tinha ido buscar uma sopa, e a pessoa que estava me dando carona, porque sempre alguém me dá a carona, estava conversando com uma senhora, e estavam conversando sobre o carro, que tinha uma batida. Aí quando ele me viu, ele disse, agora eu vou levar meu padre. Aí a senhora me olhou e falou, você é aquele padre lá de baixo que defende bandido? Eu falei, não, eu sou o padre Júlio. Ele disse, é você mesmo, nós vamos te matar. Eu falei, olha filha, se vocês forem me matar, vocês vão ter êxito, porque eu não uso arma, não tenho colete à prova de bala, não tenho nenhuma blindagem. Então, se vocês forem me matar, vocês vão ter êxito, você só vai conseguir. Você tem medo dessas ameaças, padre? Olha, algumas são mais... Tem aquele velho ditado, né? Cão que ladra não morde. Mas o que eu tenho receio é de pessoas que usam as redes digitais para insuflar o ódio. E há muitas armadilhas. Eu já passo por muitas armadilhas. Hoje, com o advento da inteligência artificial, e as pessoas acham que a inteligência artificial é nova, que deepfake é coisa nova. Eu fui pesquisar, o deepfake, o primeiro lugar que o deepfake entrou foi no Uruguai, na América Latina. E deepfakes que fizeram contra mim, o servidor é do Uruguai. E não é coisa recente. Se você pode pôr na busca no Google, quando o deepfake entrou no Uruguai, qual o primeiro país que deepfake foi implantado? Vai aparecer que é o Uruguai. E veja a data. Desde essa época já. Não, ainda... Assim, isso agora que é mais recente. Sim. Mas não faz 3 anos, 4 anos, 5 anos. É coisa de mais tempo. Porque a gente às vezes vê a nossa realidade, a inteligência artificial entrou no Brasil com mais força faz quanto tempo? Não faz 2 anos? Talvez 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. O deepfake entrou no Brasil faz quanto tempo? Então, mas no Uruguai entrou antes de todos. O que muitas vezes falta para nós é uma capacidade de reflexão, de aprofundamento. E às vezes as pessoas falam para mim, por que você não se defende? Eu acho que tem que fazer isso. Por que você não se defende? É natural, não? Pois é. Eu lembro muito um médico, meu amigo, Dr. Davi Souza, que foi médico dos Médicos Sem Fronteira, e foi do Banco Mundial. Ele faleceu faz pouco tempo, muito jovem. Ele escreveu um artigo sobre isso. E me comove muito porque a frase que a gente leu no Evangelho de domingo. Pilatos perguntou para Jesus, você não vê de quantas coisas te acusam? Você não se defende? E o evangelista escreve, e Jesus ficou em silêncio. Porque muitas vezes, tudo que você disser para se defender vai ser usado contra você.
dificilmente você vai ver alguém que se defendeu e a defesa deu certo. Eu assisti agora sábado a peça da Débora Falabella, lá na FAAP. E é interessante, é uma peça longa, de 2 horas, justamente sobre a questão da mulher. E que mostra, a primeira meia hora ela tem uma posição, e a segunda hora ela tem outra posição. E é interessante como ela sofre as consequências daquilo que ela defendia antes. E como ela se defende, e tudo que ela se defende, e ela prova com detalhes, porque ela sofre um estupro. E ela antes defendia os estupradores. Não posso dar spoilers da peça. Assistam a peça da Débora Falabella, que é magnífica, ela é uma grande artista. Sim. Mas a defesa que ela faz são de detalhes pequeninos até. E ela não é acreditada, e tudo que ela fala é usado contra ela. Então, muitas vezes, a defesa é aquele velho ditado que diz: tudo que você disser para se defender vai ser usado contra você. Até o policial, quando prende alguém nos Estados Unidos, diz: você tem o direito de ficar em silêncio, porque tudo que você disser vai ser usado contra você. Então, eu trabalhei muito tempo, não gosto da palavra trabalhei, mas convivi muito tempo com mulheres presas. Eu fiquei 8 anos com as mulheres da penitenciária feminina do Tatuapé. Acompanhei durante muitos anos os presos no Carandiru. Estava dentro do Carandiru quando houve uma rebelião, junto com uma pessoa queridíssima que eu quero muito bem. Uma é a Maria Inês Berrenbach, que foi presidenta da FEBEM há muitos anos atrás. Devem ter ouvido, era a mulher do Flávio Berrenbach, deputado federal. E as Irmãs do Bom Pastor, que logo depois do massacre do Carandiru, saíram com sacolas de cartas de dentro do presídio para avisar para as famílias quais os presos estavam vivos. Eu digo para vocês, eu já vivi cada situação. E até um tempo atrás eu falei para um dos prefeitos de São Paulo. Eu converso com os prefeitos de São Paulo desde o Jânio Quadros. Faz um tempinho, né? Eu acho que tem um bom tempo. Um bom tempo, desde o Jânio da Silva Quadros, prefeito de São Paulo, e o gabinete dele era no Ibirapuera, que teve todo o itinerário, né? O gabinete era no Ibirapuera, depois foi lá para o Parque Dom Pedro, e foi com a Luísa Irondini, com a Marta Suplicy, que veio para... A Marta que trouxe para... A Luísa levou do Ibirapuera para o Palácio das Indústrias. E a Marta levou do Palácio das Indústrias para o edifício Matarazzo, onde até hoje é a sede da prefeitura. Então eu acompanhei ali todos os prefeitos e há pouco tempo eu disse para um dos prefeitos de São Paulo. Estavam ali pessoas que me conhecem há muitos anos. E eu disse para ele, eu nunca mudei de lado. Nem vai mudar. Não vou, agora já estou velho para mudar, né? Como dizia São Policarpo, quando ele estava indo para Roma para ser devorado pelos leões, falavam para o Policarpo, que estava bastante idoso, você está velhinho, de cabelo branco, quase não consegue andar, abjura a tua fé, fica do lado do imperador romano, assim você não vai ser jogado para os leões. Ele falou, eu estou muito velho para mudar de lado. E eu vou ser moído como trigo no dente dos leões. Eu prefiro ser lembrado como quem foi coerente. Ô padre, você falou que você teve um relacionamento com vários dos prefeitos aqui de São Paulo. E há pouco tempo agora, não com o prefeito, mas com o vice-prefeito, você teve um problema. Ele te coloca como um propagador de problemas de usuários de drogas. Qual é a diferença da visão que vocês têm? Eu acredito que ele tem a visão da posição que ele está. E essa posição eu acho que vai sendo acomodada, vai mudando a partir de que ele vai conhecendo a realidade. Muitas vezes a pessoa, quando chega num determinado cargo, ela quer mudar rapidamente. É como se chega alguém aqui novo e diz, vou mudar a decoração da sala, vou mudar essa mesa de lugar. Então, as pessoas querem buscar o resultado. A realidade às vezes é mais complexa. É como se você quiser mudar a instalação elétrica aqui, vai vir, não, mas se mexer aqui vai ter que mexer ali, mas aí vai ter que... Então a realidade é uma realidade complexa.
Eu acho que o senhor vice-prefeito, ele chegou com boas intenções, ele quer resolver a questão, e eu acho que ele está percebendo que a situação é muito mais complexa. Muito grande, né? Porque, olha, esses dias eu vi a notícia, aumenta o número de pessoas em situação de rua na Berrini. Porque na Moca dizem, tem população de rua porque o padre Júlio está lá na Moca e alimenta. Mas eu não estou na Berrini. Então deve ter algum outro padre na Berrini, ou algum pastor, ou seja, o que está dando comida na Berrini. Ontem a gente tava na Não, Faria mas- Lima, mas- tava cheio Não, lá sabe na que Faria assim- Pois é, e quem está dando comida na Faria Lima? Eu não chego na Faria Lima. Então, às vezes se vendem ideias. Eu vou até contar um caso interessante para vocês, que está aí na minha memória. Um dia eu estava saindo da rebelião da FEBEM e pegando fogo, fumaça, e eu estava até chamuscado de tanta confusão da rebelião, estava muito cansado, que tinha passado muitas horas lá dentro. Aí veio um jornalista, aqui o Padre Júlio saindo da rebelião. Eu falei, de onde você é? Ele falou, da Rádio Bandeirantes. Eu falei, com a Rádio Bandeirantes eu só falo ao vivo. Não gravo com a Rádio Bandeirantes. Aí ele entrou ao vivo e falou, então o Padre Júlio está aqui, Zé Paulo de Andrade, sua pergunta para o Padre Júlio. Aí o Zé Paulo fez a pergunta, aí eu respondi, os jovens estão submetidos, a rebelião acabou? Eu falei, sim, eles estão todos sentados no chão, com a cabeça enfiada nas pernas, jogaram urina em cima deles, eles estão famintos, estão agredidos, estão machucados. Aí eu disse, Zé Paulo de Andrade, eu queria aproveitar que nós estamos ao vivo, me chame para falar com você na Rádio Bandeirantes, para que eu possa me defender, porque você me xinga bastante e não me dá direito de defesa. Aí ele marcou, se vocês conhecem a vida da rádio, eu tive que ir lá na Rádio Bandeirantes fazer um debate com o Zé Paulo de Andrade, uma pessoa muito bom, um grande jornalista, com o Salomão Esper, faleceu recentemente, um grande jornalista, e que tinha o nome Parada. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas era um jornalista muito famoso também. E aí, quando começou o programa na Rádio Bandeirantes, o Zé Paulo de Andrade perguntou, Padre Júlio Lancelotti, por que dizem que o senhor é defensor de bandidos? Aí eu fui explicando. No final do programa eu falei, Zé Paulo de Andrade, você ainda diz que eu sou um defensor de bandidos? Ele falou, não. Eu falei, ouvintes da Rádio Bandeirantes, Zé Paulo de Andrade acaba de declarar que eu não sou defensor de bandidos. Então, eu já tive que enfrentar coisas. Uma coisa muito engraçada, num debate também na rádio, o entrevistador era com Erasmo Dias, o coronel Erasmo Dias, o debate. Uhum. Quando nós estávamos aprovando o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que existe até hoje, o CONDEP, que é uma outra história na minha vida complicada, essa do CONDEP. Aí o que animava falou, Coronel Erasmo Dias, o senhor anda armado? Sim, eu ando armado. O senhor anda armado? Sim. A sua arma está aí? Falei, não, a minha arma ficou no carro. Padre Júlio Lancelotti, o senhor anda armado? Falei, sim. O senhor anda armado? Eu falei, ando. Ele falou, e a sua arma está aí? Eu falei, está. Ele falou, qual é a sua arma? Eu falei, essa aqui. A minha arma é essa aqui, a cruz. Bicho, o Erasmo Dias ficou bravo comigo. Mas ficou uma onça. E aí, de tarde ainda, eu o encontrei na Assembleia Legislativa. Então, as histórias que estão na minha memória são muitas. Algumas dessas pessoas que eu citei são falecidas. Você me falou da FEBEM, e eu imaginei que você ia contar uma coisa que eu já queria te perguntar. Que você viveu muitas histórias, e aí você falou na FEBEM, e teve uma rebelião e tudo mais. Você já foi espancado dentro da FEBEM? Foi em Franco da Rocha, numa rebelião, e aí foi toda uma armadilha que fizeram comigo. Ligaram, era um domingo à tarde, eu estava em casa com a minha mãe. Aí me ligaram e disseram, está tendo a rebelião, já há um funcionário morto. Os jovens estão rebelados em cima do forro, estão do teto do presídio e estão pedindo que você venha para cá. Eu tenho várias histórias dessas rebeliões, mas aí essa especificamente, eu falei, eu vou, mas se for oficialmente, se vocês vierem me buscar, porque eu nem tenho carro para ir e não tenho ninguém que me leve agora. Então, vocês terão que mandar me buscar. Aí veio, e demorou muito o carro para chegar, era uma perua Kombi, caindo aos pedaços do governo do estado. Aí demorou, acho que levou mais de hora, eu tinha missa às 6 horas, aí eu tive que arranjar um padre para celebrar no meu lugar, e fui para lá.
Quando eu cheguei lá, que os funcionários me atacaram. Aí arrancaram essa cruz, essa aqui, essa outra cruz, que eu uso duas, uma por dentro e uma por fora. E arrancaram essa cruz, quebraram o meu óculos, me deram um soco no rosto, os funcionários. Sim. E aí já estavam lá o doutor Ariel de Castro Alves, que é um advogado conhecido, que inclusive estava agora no governo federal, saiu do governo federal, o doutor Ebenezer, que é um promotor público evangélico, um grande promotor, doutor Ebenezer, e o doutor, agora me fugiu o nome dele, também estavam lá, estavam 3 promotores conosco, e o doutor Ariel e eu. Aí fomos para a torre do presídio. Quando os jovens nos viram, eles estavam em cima do telhado, eles vieram. Eu estava machucado, que eles tinham me batido, eu entrei e fiquei na torre com os promotores. Dr. Wilson Tafner, grande promotor e artista, ele é pintor também. Dr. Wilson Tafner, que são pessoas que estão vivas e que podem atestar essa história. E na hora que os jovens vieram, e nós, os promotores, o Ariel e eu, conversávamos com os jovens, porque eles nos conheciam, rebelados em cima do telhado, e tinha já um funcionário morto, e eles estavam muito feridos. O helicóptero da Polícia Militar baixou, e os policiais pularam do helicóptero e pegaram todos aqueles jovens. Na hora que eles estavam submetendo os jovens, começou um tiroteio contra a torre onde nós estávamos, aquela torre de CDP, e os vidros começaram a estilhaçar. Aí nós nos abaixamos no chão, sentados no chão, porque os tiros pegando, e alguém na porta lá embaixo, eles deviam estar com um ariete. Uma coisa, um ariete, batendo na porta e todos gritando em coro, mata, mata, eles iam nos matar. Que isso, dá pra fazer filme com isso aí, isso é Então, história. E o doutor Ebenezer, ele era um homem muito piedoso. Ele era de uma igreja evangélica. Ele sentado no chão, eu tenho aquela imagem, ele de terno, gravata, nós todos sentados no chão, ele encostou, ele abriu os braços e começou a fazer uma oração, nos entregando a Deus, porque eles achavam que iam morrer, eu também achava, eles iam nos matar. Aí o doutor Wilson Tafner tinha um telefone móvel, daqueles tijolões antigos, ligou para o procurador-geral, dizendo, tem 2 promotores em risco de vida, e o promotor, através do governo do estado, mandou um carro do carro de bombeiros para salvar os promotores. Aí o carro veio, a polícia afastou o pessoal que estava com o ariete lá embaixo, e viemos para salvar os promotores. E aí os 2, o Ebenezer e o Wilson, falaram, mas nós não saímos sem o padre Júlio e sem o Ariel. Aí o Ariel e eu tivemos que deitar na carroceria do carro do bombeiro, eles nos cobriram com lonas, os promotores eles levaram num carro, escoltados, e o Ariel e eu fomos escondidos embaixo da lona de um tipo de uma caminhonete do corpo de bombeiros, que nos levou até a estrada e nos soltou na estrada. Nossa. Mas, Júlio, isso já era um programado para te matar, não? Eles iam nos matar. E o que foi terrível... Tinha sido espancado no início, Porque aí o Pedro Bial fazia o final do Fantástico. E o Pedro Bial... E minha mãe estava cansada em casa, ela dormiu. Não sabia nem Não sabia o que estava acontecendo, que eu não avisei que eu estava machucado. Aí a imprensa começou a andar atrás, porque o Pedro Bial diz, o padre Júlio Lancelotti foi agredido na porta da FEBEM de Franco da Rocha, mas já foi retirado de lá, e a última frase dele foi, o religioso passa bem. Mas eu estava machucado, com a camisa suja de sangue, ao invés de ir para casa, eu fui para Casa Vida, onde estavam as crianças com HIV. E aí a imprensa foi para lá, e meu primo, que morava em Goiás, ele viu, era fantástico, ele ligou para minha casa, e minha mãe acordou e atendeu. E aí ele perguntou, como é que o Júlio está? Minha mãe não sabia, falou, ele está lá na rebelião, na FEBEM, daqui a pouco ele volta para casa. Aí ele percebeu que ela não sabia, que eu tinha sido agredido, e ele, tá bom, disse que eu mandei um abraço para ele e tal. E aí depois eu vim para casa bem mais tarde, eu já tinha feito curativo na boca, a imprensa toda estava atrás de mim para saber como tinha sido isso,
Aí eu troquei de camisa, tudo, e voltei para casa. Até numa outra rebelião, minha mãe me ligou e falou: Júlio, onde você está? Eu falei: eu estou aqui terminando uma reunião. Ele falou assim: eu não estou te vendo na televisão onde você está. Ô, padre, Eu estou vendo muito bem onde você está. Eu conheço essa roupa que você tá aí, ó. Tá de cima, eu tô vendo aí onde você tá. Porque tem cenas que estão nesses arquivos, desses jornais. Quantas vezes eu tive que abrir os braços diante da tropa de choque para eles não pegarem os jovens? Quantas vezes? Como que sua mãe passava por essas provações suas? A minha mãe sempre falava para mim: aguenta firme, foi a vida que você escolheu. Ela te apoiou. olha só. Às vezes eu deitava a cabeça no ombro dela e dizia: faz um carinho para mim. Ela falava sempre: aguenta, você que escolheu essa vida. Quando eu abri a Casa Vida para as crianças com AIDS, ela falou para mim: você vai sofrer, pensa bem no que você vai fazer. E quando morreu a primeira criança maiorzinha da Casa Vida, a Fabiana, eu pensei que não fosse aguentar. Era minha filhinha querida, a Fabiana. E eu lembro que eu passei aqueles dias com tanto sofrimento, eu não conseguia nem dormir. Às vezes eu levantava, punha a mão na cabeça, pensando na Fabiana, e ela chamava Fabiana Maria. E minha mãe dizia: você sabia que ia ser assim. E na Casa Vida eu também fui processado, tentaram pôr fogo na Casa Vida 2 vezes. Eu tive que enfrentar muitos desafios. Quem me ajudou muito foi Dom Paulo Evaristo Arns, o que era o cardeal arcebispo de São Paulo, e Dom Luciano Mendes de Almeida, que era o secretário-geral da CNBB, depois foi presidente da CNBB, está em processo de beatificação. Eu gostaria de viver até ver Dom Luciano santo. Já questionou Deus essas coisas, padre? Não. Eu gosto muito de um livro, até a editora esses dias reclamou comigo, falou: toda hora você faz propaganda desse livro, já não tem mais. De um teólogo tcheco chamado Tomáš Halík. Ele tem a minha idade, ele nasceu no mesmo ano que eu. Ele tem um livro que em Portugal se chama O Meu Deus é um Deus Ferido. E no Brasil a editora Vozes lançou e se chama Toquem as Feridas. E então, o meu Deus é um Deus ferido. Aí eu lembro sempre aquela história, o Papa Bento XVI lembrou isso também. Quando visitou o campo de concentração, e diz que 2 estavam conversando, acho que judeus, e perguntaram onde estava Deus quando jogavam essas crianças nos fornos crematórios. E o outro respondeu: estava nas crianças. A força de Deus é o amor. Então ele não está do lado dos que jogavam as crianças no forno. Ele estava nas crianças que foram jogadas no forno. E no dia que a Fabiana faleceu, eu estava celebrando a missa de corpo presente da Fabiana, e a comunidade toda, e de repente aparece na porta da igreja e entra Dom Paulo Evaristo Arns. O povo todo se levantou, admiradíssimo de ver o cardeal, e choravam muito. E Dom Paulo foi no altar, ele estava indo para Aparecida, na Romaria, mas ele parou lá antes, e ele falou que um dos grandes teólogos católicos se chama Urs von Balthasar. E esse grande teólogo disse, se eu encontrar Deus, eu vou fazer uma pergunta: por que uma criança sofre? Porque esse grande teólogo não sabia responder isso. E depois que Dom Paulo falou, o pessoal estava chorando muito na igreja. Eu estava sofrendo muito de ver a Fabiana ali morta. E eu fui até o carro acompanhar Dom Paulo, eu estava paramentado celebrando a missa, mas aí, enquanto o pessoal ficou rezando, eu fui até a rua agradecer, beijei a mão de Dom Paulo, fiz a reverência, e ele olhou para mim e falou: consola esse povo está sofrendo muito. Dom Paulo era muito firme, e ele falou para mim: consola esse povo,
Então, acho que são as ordens que a gente recebe. E o sacerdote, ele tem que ser essa esponja, assim? O sacerdote, ele tem que... Pois é, às vezes eu falo assim, me tratam, eu acho que é o Saramago que diz isso, me tratam como se eu fosse de aço, mas eu sou só de carne e osso. Então as pessoas às vezes acham que o padre tem que aguentar tudo, tá sempre feliz, tá sempre de bom humor, tá sempre calmo, sempre... porque se eu falar um não, se eu ficar nervoso, aí o padre, tá vendo, olha lá, o padre, tá de mau humor. Então, a gente tem que aprender a... Eu acho que é muito mais difícil que um padre. Acaba que ele é o para-raio de tudo ali, né? Pois é. E aí cada um que chega acha que a sua história é mais importante que a do outro. E que a sua dor e a sua necessidade é maior do que o outro. E você não pode relativizar a dor de ninguém. Então a gente precisa ter muita força. Eu até esses dias assisti o filme da Madre Cabrini. Você já deve ter ouvido falar da Santa Francisca Cabrini. Uhum. Eu gostei muito porque ela brigou com o prefeito de Nova York. Ela é do século XIX. Vocês já ouviram falar? Tem a escola Madre Cabrini aqui na... Eu não sei a história Mas já ouviu falar? Sim, mas eu não sei qual é a... Ela enfrentou o prefeito de Nova York, enfrentou muita coisa. Ela andava no subterrâneo de Nova York, no esgoto, buscando as pessoas do subterrâneo, no meio de... Agora, esses dias, ontem, acho que teve aqueles moradores de rua que salvaram lá no Espírito Santo o carro que caiu no valão, né? No esgoto, mas o motorista acabou morrendo, né? E eu lembrei muito da Madre Cabrini. Madre Cabrini, quem puder assista o filme dela, se chama Cabrini. Tá acho que no Globoplay. Vou assistir. Se prepare, viu? Porque esse filme da Madre Cabrini... Como que o padre vê essa relação da sua com os políticos? É necessário? Olha, eu não sou filiado a nenhum partido político. Agora, você tem que olhar para os partidos políticos e discernir. Às vezes quem defende e é contra a pena de morte é quem mata. Nós acabamos de ver a polícia militar matar um senegalês no Brás. Como é que ele foi morto? Agora está toda a discussão de que nessas manifestações se tem que usar armas não letais. Agora, quanto tempo se discute isso? Eu acompanhei toda a morte do Joilson de Jesus, do Santo Dias da Silva. Todo mundo viu a morte da Dorothy Stank, da Margarida Alves, do Marçal Tupã. A gente perde o senso da história. Então você tem que ver, às vezes, e aí eu vou dizer uma coisa que é bem complicada. Quando você lê a Paixão de Jesus, como nós lemos nesse domingo, os que queriam matar Jesus, quem eram? Os religiosos e o povo de bem. Não eram as prostitutas, não eram os sem religião, não eram os famintos, não eram a escória. Esses não queriam matar Jesus. Quem queria matar Jesus e condenou Jesus? O povo de bem, os religiosos, o pessoal que seguia a lei. Esses que queriam matar Jesus. Você acha que a humanidade mataria Jesus de novo hoje? Rapidinho, né? Porque Jesus comia com quem? Com os pobres. O domingo, quinto domingo da Quaresma, é o texto do Evangelho de João, que originariamente era de Lucas. Os homens não aceitaram, jogaram para o João, e durante muito tempo foi um texto que não se lia nas igrejas. A mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, sinal que aqueles religiosos estavam lá de olho nela e estavam vigiando a vida dela, levaram-na para Jesus e dizem: a lei de Moisés manda matar essas mulheres. E a gente sabe pela lei judaica que ela tinha menos de 16 anos, porque a mulher até 16 anos era apedrejada, dos 16 anos para frente era estrangulada, então ela tinha menos de 16 anos. E quando Jesus diz atira a primeira pedra que se jogava era uma pedra de 50 quilos, que se jogava nas costas da mulher. E quando levam lá e falam para Jesus, Moisés manda apedrejar essa mulher, foi pega em adultério, em flagrante, hein? B.O. de flagrante. Jesus escreve no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas o escrever no chão está nos profetas, que são aqueles que se afastam de Deus.
E quando insistem, Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a pedra. E todos desistiram. E Jesus fala para a mulher: onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Ele diz: nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Dizer para ela devia estar descomposta, descabelada, suja, arrastada no chão, com sangue, machucada, ia ser morta. Imagine o pavor que ela estava. E Jesus diz para ela: nem eu te condeno. O único que podia julgar é o que não condena. É Você muito tem difícil ser Jesus, né, padre? E muito difícil segui-lo, Essa aí porque ele é o Filho né? de Deus. É Deus feito homem. Agora, segui-lo que é o problema. E que eu digo sempre na comunidade. Com Deus eu me dou muito bem. O problema é quando vem a família dele. Como Aí que eu você faço acha pra que- seguir Jesus da melhor forma? Inclusive, eu ia falar pro senhor, por exemplo, eu tenho muita vontade de ser católico. Eu não sou católico. Adoro conversar com padres. E eu acho que eu não me tornei católico porque eu sei o quão difícil é ser católico. Não é fácil, é um compromisso eu que você tem. só diria uma coisa para você. A questão não é ser católico ou não. É ser humano. Porque você pode ser católico e ser desumano. Tá cheio de gente que fala em nome de Deus, mas fala de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus despótico. Jesus fala de um Deus misericordioso. Nós ouvimos agora durante a Quaresma a parábola do pai misericordioso, que a gente chama de filho pródigo. Sim. O filho gastou todo o dinheiro, foi ingrato com o pai, voltou para a casa do pai não porque estava arrependido, mas porque estava com fome, comendo a comida do porco no chiqueiro, nem isso ele podia comer. Ele volta para casa. O que o pai faz? Dá a melhor sandália, põe o manto da dignidade, põe anel no dedo dele, dá o cartão de crédito para ele e ainda dá a senha. Mas é porque quando a gente vê, talvez seja uma percepção então, porque Deus é misericórdia, sim. Mas ele também é justo. E talvez nessa parte. Mas não. a justiça de Deus é o amor. Inclusive, eu gosto muito de um biblista. Eu disse isso na paróquia, as pessoas ficaram meio confusas. Esse biblista chamado Alberto Maggi, quem quiser ler os livros dele, tem um livro dele que se chama, muito bonito, que se chama A Loucura de Deus, o Cristo de João. Ele disse uma frase que eu reflito muito sobre essa frase do frei Alberto Maggi. Ele é até um frei servita, ele é da congregação dos Servos de Maria. E ele é chamado na Itália de frade herético. Mas ele diz uma frase muito bonita: se é justo, não é amor. Você ficou admirado, né? Sim. Porque o que é justo é aquilo a que você tem direito, você merece, é teu. Certo. Isso é justo. O amor, você não merece, não é teu, mas eu te dou, porque você precisa. Deus tem uma justiça, que é o amor. Nós não temos mérito, nós não merecemos, mas Ele nos ama assim mesmo. Quem de nós pode apresentar para Deus aqui os meus méritos? Você é devedor, eu sou credor disso e daquilo. Nós, inclusive as orações da Quaresma falam muito disso. Nós não merecemos, mas precisamos. Às vezes a gente diz: você não merece meu amor, mas eu preciso. Isso é um pouco de caridade, padre? Não, isso é a misericórdia, é a compaixão. Se Deus for nos tratar só com justiça, nós estamos todos fritos, como eu dizia no meu tempo de criança, frito e enfarinato. Se a gente for diante de Deus, a justiça de Deus, e o profeta Isaías diz isso, é incompreensível. É tão distante como o céu está como a terra está do céu. O profeta Isaías diz isso: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. A minha lógica não é a lógica de vocês. Porque é amoroso. É a parábola do samaritano. Quem foi socorrer o ferido? O herege. Aqueles que o samaritano que era odiado, que era desconsiderado.
Ele cuida, ainda paga a estalagem e diz, quando eu voltar, eu vou pagar o que ele gastou a mais. Então, o amor de Deus não pode ser compreendido. Santo Agostinho fala muito isso. Se você compreende o amor de Deus, é porque você não compreendeu nada. Se você diz, eu entendi o amor de Deus, é porque você não entendeu nada. Só sei que eu não sei. O amor de Deus é incompreensível. É ilógico, porque a nossa lógica é a lógica da meritocracia. Sim. Você merece. Diante de Deus não tem sala VIP. Diante de Deus não tem meritocracia. Por isso que a gente diz graça. A graça é grátis. É gratuidade. A gente costuma falar, aqui nem almoço é de graça, né? Eu pergunto, onde tem almoço grátis? No céu. Com Deus. A gratuidade é não esperar. Essa parte do almoço grátis, tem algumas pessoas que fazem isso aqui. Olha, o amor de uma mãe é assim. Por isso que o profeta Isaías diz, eu jamais te esquecerei, porque o teu nome está escrito na palma da minha mão. E ainda que a tua mãe não te amasse, eu amo você. Diz lá no profeta Isaías. Ainda que a mãe não amasse o filho, eu amo você. Vamos pensar, o pai de vocês todos é o Papa, dos padres. O Papa é o nosso, vamos dizer assim, elo de unidade. Ele é o chefe da igreja, porque a Igreja Católica não é uma democracia, ela é uma teocracia. É um poder que se exerce em nome de Deus. Então, por exemplo, ser católico, ser contra o Papa, já dizia São João Bosco, está na igreja errada, né? Então, nós acreditamos que todos nós temos que estar sintonizados com o Papa. O Papa, alguns cristãos mesmo, teoricamente não seriam mais, eles discordam de alguns dos posicionamentos do Papa. Você concorda com ele? Você acha que ele tem exercido bem a sua função? O Papa Francisco, só a história vai mostrar a grandeza dele. Ele é muito amado no mundo. Às vezes, todas as religiões rezaram pelo Papa Francisco. E agora, os médicos do Vaticano disseram que a recuperação do Papa Francisco é um milagre, que não há explicação. Ele ficou muito mal, né? Muito mal. 2 vezes eles esperavam que ele ia morrer. E os próprios médicos do Vaticano e da Clínica Gemelli disseram que eles tinham já tomado a opção de deixá-lo morrer em paz. E ele reagiu. É a força da oração do mundo. O mundo rezou pelo Papa. Os ateus rezaram pelo Papa, os muçulmanos rezaram pelo Papa, os evangélicos rezaram pelo Papa. O pior foram católicos que diz que discordam do Papa. Você pode até discordar, mas não pode manifestar que você é contra o Papa. Isso é inaceitável. Isso não se pode aceitar. Que um padre diga que é contra o Papa, isso é inaceitável. E contra a igreja, né? E contra a igreja. Você não é obrigado a concordar com tudo. Mas se você faz parte, você está nesse prédio aqui. Esse prédio aqui tem regras, não tem? Sim. Claro. Você pode discordar das regras, mas para morar aqui nesse prédio você tem que seguir as regras. Como nosso amigo Padre Fábio diz, né? Se for para errar, eu vou errar com a igreja. Sim. E é até interessante, um dia o Drauzio Varela, no programa de entrevista dele, ele me perguntou, mas por que você não deixa de ser padre e faz essas coisas que você faz sem ser padre? Eu falei para ele, Drauzio, por que você não deixa o CRM? Você pode continuar fazendo as coisas que você faz sem ter CRM. Então, eu amo a igreja, não quero deixar a igreja. Tem como deixar de ser padre? Você pode deixar de ser padre? Pode. Eu posso pedir, eu posso fazer um pedido formal pedindo para deixar o ministério. O Papa Francisco, ele chegou a ligar pro senhor, né? Ligou. Elogiou o seu trabalho várias vezes, né? Não, ele ligou uma vez. Mas ele elogiou mais de uma, né? É que ele falou no dia seguinte, no Ângelos, na Praça de São Pedro, que tinha falado comigo por telefone. Como que foi essa ligação, o senhor pode falar? Sim, eu estava em casa e o meu telefone tocou. Era uma época muito difícil, eu estava passando por uma situação muito difícil, de perseguição, de incompreensão. E o meu telefone tocou e aí veio sem identificador de chamada. Eu imaginei um jornalista, porque o celular corporativo dos jornais, quando te liga, aparece sem identificação de chamada.
Falei, é algum jornalista, né? Aí eu atendi, alô, Padre Júlio? Eu falei, sim. Imaginei, é um jornalista estrangeiro. Aí a voz perguntou, parla italiano ou habla castelhano? Eu falei, due. Ele disse, sono Papa Francesco. Aí eu reconheci a voz. Aí eu falei, santità! E dei um pulo. Eu falei, eu não consigo falar com o Papa sentado. Aí ele disse, eu sei tudo que você passa, sei todas as dificuldades que você tem, sei tudo que está acontecendo com você. E tenha força, tenha coragem, não desanime. E aí ele me fez uma pergunta que só um jesuíta faz. Tem uma piadinha que nem Deus entende a cabeça do jesuíta. Inteligente isso aí, hein? Aí ele perguntou, como é o seu dia? Aí eu expliquei como é o meu dia. Ele falou, isso mesmo, conviva com os pobres, é isso que Jesus quer. Conviva com os pobres. E aí ele disse para mim, diga aos moradores de rua que eu rezo por eles e diga que para eles rezarem por mim. Só um jesuíta para perguntar algo assim. Os jesuítas que tem essa... E que ele perguntou, como é o teu dia? Meu Deus do céu. Assim, como que com uma intimidade até... que um diretor espiritual que pergunta, como é que você organiza a tua vida? Como é teu dia? O que você faz durante o dia? E o que o bispo fala do seu trabalho, o bispo de São Paulo? O cardeal arcebispo, ele confirma o trabalho que a gente faz. E eu não faço nada que não seja em nome da igreja. Sim. Então, ele sabe que o trabalho que é da pastoral, eu tenho que seguir as normas da arquidiocese, a orientação do arcebispo. Porque quando eu fui ordenado padre, domingo vai fazer 40 anos, eu prometi obediência ao bispo. Então, o padre promete obediência ao bispo. O religioso faz voto de obediência ao superior religioso. Eu sou padre secular, então a minha obediência é ao bispo. Sim. Aí ele pergunta, ele põe a mão no ombro da gente, na dia de ordenação, e ele diz, você promete obediência a mim e aos meus sucessores? Aí se você falar não, eles dizem, então não vou te ordenar. Há um tempo atrás surgiu na igreja... Mas depois você pode temar um pouquinho, soltar uma bombinha daqui. Há um tempo atrás... O menino Júlio ainda existe, pô. Surgiu na igreja esse movimento da teologia da libertação, que hoje é proibido, né? Não, a teologia da libertação não é proibida. Não Ela é uma teologia da igreja, como tem a teologia da esperança, como tem a teologia tomista, como tem a teologia agustiniana, também existe a teologia da libertação. Ela não é condenada. Não existe uma condenação. Existem avaliações sobre a teologia da libertação. O próprio Papa São João Paulo II declarou a teologia da libertação é útil, oportuna e necessária. Isso é o discurso do Papa São João Paulo II aos bispos no Brasil. O Papa Bento XVI fez reparos à metodologia. Por exemplo, para você entender, São Tomás de Aquino usou a filosofia aristotélica. Santo Agostinho usou a filosofia platônica. Tanto que a gente diz numa linguagem figurada, São Tomás batizou Aristóteles, Santo Agostinho batizou Platão. E a teologia da libertação usou mediações socioanalíticas, inclusive do marxismo. Agora, o marxismo é uma coisa, a teologia da libertação é outra. Agora, há fundamentos que ou princípios do marxismo na teologia da libertação, como há princípios aristotélicos na teologia de São Tomás e fundamentos e princípios platônicos na teologia de Santo Agostinho. Acontece que usam disso para condenação. Agora, veja, hoje você pode estudar filosofia sem conhecer o marxismo? Hoje o mundo pode estudar ciências sociais sem estudar o marxismo? Não. Hoje você pode estudar psicologia sem estudar Freud? Claro que não. São extremamente necessário. E você pode conhecer literatura sem levar em conta o Saramago? Impossível. Você pode estudar filosofia sem levar em conta Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre? Claro que não. Ah, não, eles são ateus. Ah, eles são... Qual que é a opinião do senhor sobre essa teologia da libertação? Relação, Eu fui formado na teologia da libertação.
A teologia da libertação é uma teologia que nasce da espiritualidade. Há muita fake news, muita deformação. E, em geral, quem critica a teologia da libertação nunca leu Gustavo Gutierrez, falecido recentemente. É uma mentira que vai se propagando e todas as culpas vão sendo jogadas na TL. É manipulação. TL, o que quer dizer TL? Até na linguagem da informática, o que é TL? No mundo da informática, o que é TL? Eu vejo... É uma sigla da informática. Então o pessoal fica, a culpa da TL. Mas o que é a TL? Ninguém sabe explicar. O que é o comunismo? Ah, você é um padre comunista. Falam muito isso para mim. Eu digo, quais são 4 fundamentos do comunismo? Aí as pessoas falam, é comunista porque é abortista, porque defende os LGBT. Não, o comunismo não tem nada a ver com isso. O comunismo é uma filosofia dialética. É outra coisa. Então, eu pergunto para esses críticos da teologia da libertação, eles leram Gustavo Gutierrez? Eles sabem quem é Inácio Lacorria? Eles conhecem o pensamento de Juan Luís II, de Ricardo Munhoz, de Franz Rick Lammerter? Não conhecem. Hoje, por exemplo, você estudar filosofia e não conhecer Henrique Dussel? O Papa Francisco falou uma coisa interessante há pouco tempo, a jornalista riu muito. Ele falou, não quero padres burros. E ele falou, já tem muito burro solto por aí. Porque as pessoas não estudam, não leem. Então, para você fazer uma crítica, você precisa estudar. As pessoas não querem estudar. A gente estuda com inteligência artificial? Acho que não seria um bom estudo com Pois IA, e não. hoje até... É um resumo, né? Você só lê o resumo. Você viu que as escolas estão proibindo o celular, estão proibindo trabalhos feitos pela inteligência artificial. É tudo emburrecendo as pessoas. Né? Vai emburrecendo, porque as pessoas não são mais capazes de pensar. Isso é um problema. Então, quais são os fundamentos teológicos da teologia da libertação? Por que ela é uma teologia latino-americana? Quais são os fundamentos do Concílio Vaticano II, da Conferência de Medellín, de Puebla, na Igreja Latino-Americana? Então, até uma ocasião, um padre desses mais tradicionalistas falou para mim, Santa Catarina de Sena e São Francisco de Assis se santificaram participando da missa de sempre de São Pio V. Eu falei, olha, você está com um problema histórico. Porque São Francisco de Assis é de 1200, Santa Catarina de Sena é de 1300, o Papa Pio V é de 1500. São Francisco e Santa Catarina de Sena, aliás, Santa Catarina de Sena, agora dia 29 de abril, nunca ouviram falar do Pio V. Então, como é que eles assistiram à missa do Pio V? Do rito do Pio V? Então, as pessoas repetem coisas sem... e Dom Paulo ensinou muito isso para nós, para os seminaristas do tempo de Dom Paulo Evaristo Artes. O rigor no estudo, o rigor nas informações, a precisão. A gente não erra? Erra. A gente não tem problemas? Tem problemas. Nenhuma teologia é pronta e acabada. A teologia é dinâmica e tem que ser questionada. Nós não podemos usar agora a teologia do Concílio de Trento. Nós agora temos que entender a eclesiologia, a cristologia, a teologia do Vaticano II. Sim. Então, falta muito nessas críticas que a gente ouve, fundamentação. Eu gosto muito, não sei se alguém dos que estão nos ouvindo conhecem a epistemologia genética do Jean Piaget. Eu gosto muito do Jean Piaget. Outro dia eu vi uma foto dele no escritório dele na Suíça, aí eu falei até que o meu escritório está melhor arrumado do que o dele. Que é uma confusão, ele está lá no meio dos livros que ninguém sabe como o tiraram de lá. O Jean Piaget diz que nossa inteligência tem a fase concreta, a simbólica intuitiva e o pensamento operativo, reversível, complexo. A fase concreta, a criança só acha que existe o que ela está vendo. Aí você brinca com as crianças. Sumiu. Achou. Sumiu. Achou. Aí a criança ri. Você já viu a criança rindo? Sim. Você cobre uma coisa e fala para a criancinha. Sumiu. Porque para ela só existe o que ela está vendo. Esse é o pensamento concreto. Por isso que a criança pequenina, ela inicialmente reconhece só a mãe. Porque é um quadro fixo.
O pai é um quadro móvel, hora aparece, hora desaparece. Inclusive agora tem a licença paternidade para o pai ser Ficar mais uma presente, figura né? mais permanente, porque a criança, para a criança pequenina, Precisa até para ajudar a mãe, né? Exato. Conhecer o pai, né? e a criança só acha que ela só existe para ela o que ela está vendo. Uhum. A segunda fase do pensamento é o pensamento simbólico intuitivo. Menino é azul, menina é cor-de-rosa. Vermelho é comunista. Teologia da libertação não presta. Esse é o pensamento simbólico intuitivo. E o terceiro é o operativo, reversível, pensamento complexo. O Lauro de Oliveira Lima, quem conhece a história da educação do Brasil, é o aplicador do Jean Piaget no Brasil. Lembram que aqui em São Paulo tinha muitas escolas Piaget. Teve uma febre de escolas piagetianas em São Paulo, como montessorianas. O Lauro de Oliveira Lima diz que a maior parte do povo brasileiro não passa da segunda fase do pensamento. Está no pensamento simbólico intuitivo, que é o fundamentalismo. Eu percebo aqui no podcast que quando a gente traz padre, as pessoas ficam assim, esse padre é TL, esse padre é TL. Aí você pergunta assim, tá bom, mas o que é TL? É teologia da libertação. Tá bom, mas o que é teologia da libertação? Aí a pessoa fica presa. É um conceito e vago, não né? Não sabe. Não Vai tem. dizer, esse é comunista. Como que alguém de teologia pode ser comunista? Então, tô nesse assunto. Esses dias o Frei Gilson foi, inclusive, cancelado. Porque ele citou sobre isso. Você rezou com o Frei Gilson? Sim. Não foi? Aquilo que ele faz está correto? O que Olha, que é o Frei Gilson frase? tem um grande valor. Ele está fazendo o povo rezar. Todos os dias pela manhã, eu acompanho o terço do Frei Gilson. Uhum. E hoje, por exemplo, eu pus 3 intenções no terço de manhã do Frei Gilson. Até um pôs lá, Padre Júlio, sai fora daqui, não sei quanto. Aí eu pus assim, vamos rezar pelos que nos odeiam também. Então, eu acho que ninguém pode dizer, olha, a verdade só é minha. Só eu sei qual é a verdade. O Frei Gilson também manifesta coisas verdadeiras. Ele reza pelo povo, ele consola o povo, ele consola as famílias. Quem faz isso que ele está fazendo? Só ele, só. Então por que a gente Deve vai existir outro, cancelar? Que ele tem pensamentos teológicos que são pensamentos teológicos mais conservadores, de uma teologia mais clássica? Tem, mas isso não o torna pior ou melhor do que eu. Eu não sou melhor que o Frei Gilson. Ele é meu irmão, como eu sou irmão dele. A gente até tava falando Tem um antes de irmão que começar o gosta de episódio. rock e o que gosta de pagode, né? Enfim, o gosto... A gente descobriu com os episódios do Três Irmãos que cada padre tem um dom, cada padre tem um dom cedido pelo Espírito Santo, uma qualidade diferente, né? Que ele pode ajudar em certos momentos. Tem padre que fala muito bem do matrimônio, tem padre que fala muito bem sobre línguas, tem padre que fala... Porque nenhum padre tem padre- todas as qualidades e todas as potencialidades. E todos eles juntos é a igreja. Sim, pois é. Então, por que todos os padres têm que se pensar do mesmo jeito e ser do mesmo jeito? Isso nunca vai acontecer. Os discípulos de Jesus, aliás, eu digo que Jesus era péssimo em RH. Porque ele escolheu escolheu mal os um que traiu, outro negou que conhecia ele, e os outros todos fugiram. Então, era uma turma de um RH difícil, né? Então, cada um deles era de um jeito. Mas todos eles tinham um grande amor por Jesus. Todos eles deram a vida por Jesus. E como diria o Papa Francisco, quem sou eu para julgar o Frei Gilson? Quem me deu essa autoridade? Eu seria arrogante dizer eu sou melhor que o Frei Gilson. Eu tenho que reconhecer nele as qualidades que ele tem. Mas ele fala isso, fala aquilo, falou que a mulher tem que ser submissa ao homem. Pois é, vocês dois são irmãos. Você concorda com tudo que ele fala ou você discorda? Acho que a gente tá discordando muito ultimamente. Eu não concordo com nada que ele fala. Você tá Nada. discordando muito Pois ultimamente. mas discordar não significa anular. Discordar Claro. não significa cancelar. Porque, acima de tudo, o Frei Gilson ama a igreja, ama Jesus. Eu também amo a igreja, eu também amo Jesus. Mas por que eu vou dizer que o meu amor é melhor do que o dele? Não faz sentido nenhum, né? Uma vez as crianças da Casa da Vida me perguntaram, de quem você gosta mais?
Os irmãos às vezes falam isso pro pai e pra mãe, né? Uhum. De quem você gosta mais? Aí eu falei para eles, quantos dedos você tem na mão? 5. Qual deles você cortaria e jogaria fora? Eles falaram, nenhum. Porque esse vai fazer falta, esse aqui vai fazer falta para isso, esse vai fazer falta para aquilo. Eu falei, qual dos dedos da mão um é igual ao outro? Nenhum. Mas todos são importantes. Se você ficar sem um dedo, se você tiver um dedinho machucado, você vê a dificuldade que você tem. Até para ir no banheiro, porque seu dedo está machucado. Você não vai cortar nenhum dos seus dedos. Nenhum deles é igual. Você deve aprender muito com esses meninos, né, padre? Aprendo muito. Até uma das meninas da Casa Vida, que faleceu com 16 anos, é uma pessoa muito querida, a Jurema. Um dia eu estava passeando com eles à tarde, no verão. Eu ia passear com eles, era horário de verão. E depois do jantar a gente ia dar uma volta na rua. E aí eles viram um gato. E o gato estava muito, eu vi doente, tudo. Aí eles falaram, e quiseram pegar o gato. E como eles eram HIV positivo, eu com medo que eles se contaminassem, falei, não mexe nesse gato, porque esse gato está doente. Ele, doente, eles sabiam o que era. Aí eu falei, esse gato tem que ir no médico. Médico, eles sabiam o que era. Falei, mas quem tem que levar esse gato no médico é o tutor do gato, para poder dizer o que o gato tem. Aí a Jurema falou para mim, o médico do gato é um gato? Eu falei, não, Ju, o médico do gato é uma pessoa. Ela falou, como que ele vai saber o que o gato tem? O que a criança está querendo te dizer quando diz isso? Ela era pequenina, devia ter uns 6, 7 anos. Como é que o médico, que é uma pessoa, vai saber o que o gato tem? Eu entendi aquilo como ela estava me dizendo. Como é que um adulto vai saber o que uma criança sente? Como é que você que não é HIV positivo vai saber o que sente uma criança HIV positivo? Como é que você que tem família vai entender uma criança que não tem família? Então aí a gente não tem que tornar, como a Rita Kell defendeu esses dias, os discursos estanques. Só pode defender os negros quem for negro. Só pode defender as mulheres se for mulher. Só pode defender os LGBT quem for LGBT. Só pode defender os indígenas quem for indígena. Não é assim. Você não é negro, mas você pode defender o povo negro. Claro que eles sabem melhor a dor que eles sentem, mas você pode ser aliado da luta deles. Você não é indígena, mas você é a favor da demarcação da terra indígena. Então, a gente tem que entender que existe a empatia. Exato. E o lugar social. Eu não sou morador de rua, mas eu defendo os moradores de rua e convivo com eles. Teve uma mãe de santo que abençoou o senhor. Não, ela me abençoou, Hã? Abençoou, né? E aquilo lá foi um gesto de empatia que o senhor teve com ela? É um gesto de diálogo interreligioso. Por que eu não posso receber a bênção da mãe de santo? Então eu sei o que eu não posso. Eu não posso fazer a mãe de santo interferir num culto católico. Então na hora que eu estiver celebrando a missa, eu não posso falar, a mãe de santo vem aqui e faz a consagração. Aí eu estaria incorrendo numa pena disciplinar. Sim. Ou eu estar paramentado e ir participar do culto de matriz africana. Agora, eu a encontrei no estúdio da TV Cultura em Belém do Pará. Ele estava junto. Até fez um vídeo explicando tudo isso. Ela beijou minha mão, eu beijei a mão dela, fiz a reverência a ela, porque ela é uma autoridade religiosa. E ela me abençoou. Aí disseram, isso é sincretismo. Sincretismo se eu tivesse usado no culto católico a linguagem da Umbanda e do Candomblé. Ou se a Umbanda e o Candomblé usassem o ritual católico. Embora esse sincretismo faz parte da cultura brasileira. Por que eles chamam a Imaculada Conceição dos católicos de Iemanjá? A gente tem que entender a história. Mistura, né? Os africanos no Brasil não podiam cultuar os deuses deles, os orixás e tudo. E eles tinham que venerar os santos católicos. Então eles deram o nome de um santo, de um deus deles para São Jorge, um para Nossa Senhora da Imaculada. Isso é o sincretismo. Eu fico me perguntando por que as pessoas, na hora de criticar uma atitude dessa, não se perguntam, né? O que Jesus faria? Eita. Como Jesus olharia uma cena dessa?
Pois é. Acho que ia resolver muitos problemas. Né? Jesus, quando o Tiago e o João disseram, olha, aqueles lá estão pregando em nosso nome e não são da nossa turma. Podemos pedir um raio na cabeça deles? Jesus falou, não. Quem não é contra nós está conosco. Deixa eles. Então, eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente vai te mandar mensagem reclamando. Jesus não era católico. Ele nem sabia que ia ter esse nome. Ah, tá, não. Entendi. Jesus era judeu. Uhum. Era um judeu marginal, mas era um judeu. Então, Jesus não sabia que ia ter o que hoje é a Igreja Católica. Ele não sabia disso. Jesus era só Jesus, né? Não Jesus, e isso agora o Concílio de Nicéia está fazendo aniversário. Jesus é homem e Deus. Uhum. 100% homem, 100% Deus. É heresia dizer que Jesus era só humano ou que Jesus é só divino. Jesus é Deus encarnado, é o verbo de Deus feito homem. Agora, Jesus não usou, e isso nós lemos em São Paulo, na carta aos Filipenses, nesse domingo. Ele se esvaziou de tudo e assumiu a condição de servo, de escravo. Ele não se apegou à sua condição divina. Jesus vai voltar? Olha, acho que ele volta todo dia, né? Todo dia ele está batendo a nossa porta. Nós cantamos domingo, entre nós está e nós não o conhecemos. Ele deve estar sentado ali na rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Porque ele disse, eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. E ele que diz, tudo que vocês fizerem a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. E até uma das críticas que fazem a teologia da libertação é dizer, colocaram o pobre no lugar de Cristo. E aí eu respondo como respondeu o Leonardo Boff. Eu até fiquei feliz porque ele depois escreveu um artigo falando isso e eu tinha dito isso também. Jesus que se colocou no lugar do pobre. Sempre foi assim, né? Eu pergunto na igreja, Jesus, entre o grande e o pequeno, ele fica do lado de quem? Pequeno. Do pequeno. Entre o forte e o fraco, Jesus fica do lado de quem? Do fraco. Do fraco. A gente sabe muito bem, não faz porque não quer. O caminho é esse. Eu vi E gente era sempre o melhor, né, padre? Era sempre o melhor. Jesus estava sempre perto dos piores. Era sempre lavando com vinho, né? Passando azeite nas cicatrizes. Era sempre o melhor para essas pessoas. Pois é. Dom Luciano que dizia isso de uma maneira muito bonita. Eu usando aquele ditado que a gente usa até hoje. Quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Vocês já ouviram falar esse ditado? Já, demais. Só que esse é o ditado dos egoístas. O do cristão é, quem parte e reparte, dá para o irmão a melhor parte. Boa. Eu tenho visto algumas discussões dentro da igreja, e aí você vai ser a pessoa ideal para me explicar isso. Eu vi, por exemplo, algumas pessoas falando contra a campanha da fraternidade, para não doarem. Como assim? Pois é, aí é uma questão de briga ideológica, porque ficou essa discussão, a igreja está defendendo a árvore e não a alma. E o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, deixou claro que a vida é toda ela interligada. A água é tão importante que São Francisco chamava a água de irmã água, chamava o fogo de irmão fogo. Então, se a água for contaminada, você morre. E se você morre, você não vai cuidar da alma do morto. A alma do morto quem vai cuidar é Deus. Se nós desmatarmos a cidade e não tiver mais árvores, se a temperatura continuar subindo 1 grau, 2 graus, chegar ao que nós vivemos esse ano, 36, no Rio de Janeiro a sensação térmica de 60 graus. Vai morrer. Os animais vão morrer, as plantas vão morrer. E as almas vão para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Deus que vai cuidar. Então a CNBB está preocupada com a árvore e não com a alma. Não dá para pensar uma coisa sem a outra. Se a alma está no corpo e morre, a alma vai para Deus. Então precisa ter a árvore para que a alma continue em mim. Você é bem perseguido, todo mundo sabe,
Mas você também é muito homenageado, né? Muito privilegiado de vários títulos e tudo mais. Mas eu acho que você é o primeiro padre com uma lei com o seu nome. Ah, isso foi uma coisa que, por causa da luta contra a arquitetura hostil, e foi interessante, quem promulgou essa lei foi o Jair Bolsonaro. Sim. Porque essa lei foi apresentada pelo senador do Espírito Santo, ai meu Deus, eu não podia falhar o nome dele. Não fala que eles vão falar que é partidário político agora também. Que E que aí fala, foi para o Congresso, o deputado Orlando Silva foi o relator, e a lei foi aprovada, foi para o plenário do Congresso Nacional, a lei foi aprovada, foi a sanção do presidente, o presidente Jair Bolsonaro vetou. Voltou para o Congresso, em 2 dias o Congresso derrubou o veto. E aí o presidente, por obrigação, tem que sancionar a lei. E a lei foi sancionada e agora o presidente Lula regulamentou a lei. O que a gente precisa agora é que a lei funcione e que se combata a arquitetura hostil, que é um sintoma da aporofobia e da desigualdade. O senhor acha que o presidente Lula poderia fazer mais pelos pobres? Olha, é difícil a gente falar de coisas que a gente não tem experiência. Eu nunca tive experiência de governar. Hoje, a gente sabe que há uma polarização política muito grande. Eu acredito que o presidente Lula, como os que estão no governo, não devem ter más intenções. Eles não querem prejudicar. Se o senhor estivesse na governança hoje do país, como que o senhor agiria com a Cracolândia, igual tem aqui no centro de São Paulo? Quais seriam as medidas Uma coisa que o senhor se eu tomaria? tivesse algum poder político, eu faria era taxar as grandes fortunas. Isso eu faria, para diminuir a desigualdade. O pessoal tem horror de falar em taxar as grandes fortunas porque tem 10 mil reais no banco. Que acha Não, que as é rico, grandes fortunas que existem, a gente não é nem capaz de imaginar os valores que são. A gente tá falando de taxar 10 famílias, que tem mais da metade do dinheiro do Brasil inteiro. Ou a reforma agrária, que é necessária para que, inclusive, a gente sobreviva. Porque nós vamos continuar só no agronegócio e com agrotóxicos. Nós estamos nos envenenando. Hoje já está se encontrando resíduos de plástico na corrente sanguínea. Sim. Existem vários estudos. Em operações cardíacas já se encontra resíduos de plástico. Os peixes que você come estão cheios de resíduos Que não são os de mesmos. plástico. Tudo que você come tem agrotóxicos. Então tem muitas coisas que podem ser feitas, mas numa democracia como a nossa, o Congresso tem todas as forças. E as forças que são a favor do agrotóxico, você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. O povo está abrindo os olhos de que elegeu o Trump, que está fazendo super taxas e que está causando um monte de problemas. Já tá precisando de um padre Júlio lá, né? Tá cheio de mendigo lá. A China não precisa dos Estados Unidos. A China está levando vantagem. Se ele quisesse combater a China, isso fez super taxas de 125% para a China, está causando problema lá. Você vê que aviões vieram da China trazendo os componentes eletrônicos para a Apple e para os fabricantes de celulares. Então a gente tem que entender a complexidade do mundo. Quando você diz da Cracolândia, uma das coisas que sempre eu digo é de que como é que a droga chega lá? Que tráfico, né? Está cercado de polícia por todos os lados. Chove droga lá, nasce do chão, está dentro do bueiro. Como é que a droga chega lá? Quem é que ganha em cima disso? Muita gente ganha ali, hein, padre? E não é o pessoal que está ali, não é o pé de chinelo. Quem é que ganha? Acaba que a crítica fica em cima das ONGs, né? Quem tá lucrando são as ONGs, Eu estou tudo. há 40 anos convivendo com a população de rua. Eu não conheço ninguém que foi para a rua porque recebe esmola. A esmola é uma consequência de estar na rua. E eu não conheço ninguém que está na rua porque come de graça, porque as ONGs levam. Porque tem horas que nenhuma ONG vai. Na noite do Natal, ou na noite do Ano Novo, ou no Carnaval, quem vai levar comida para eles? No feriado prolongado, no calor de 38 graus, quem leva água para eles? É agradável ficar lá? Se fosse agradável, todo mundo estava lá. Porque aí não paga aluguel, não paga IPTU.
Então, a gente não pode simplificar as coisas. O ser humano é muito complexo. Tem muitas questões envolvidas no sofrimento. E muitas vezes a chamada política pública é a manutenção da miséria. O Papa Francisco diz isso na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. A lógica do modelo neoliberal, do capitalismo neoliberal, é o descarte. E o que está descartado, a mobilidade no Brasil se dá em 9 gerações. Cada geração são 40 anos. Como é que vai ter mobilidade social? Aí, o pessoal recebe Bolsa Família e não faz nada. Então quem faz essa crítica deveria receber Bolsa Família também para ver se ele sobrevive. Impossível. Né? Quanto custa um aluguel hoje em São Paulo? Nunca teve tão caro, né, padre? Hoje, quem governa São Paulo é o mercado imobiliário, é a especulação imobiliária. Hoje, as residências de grande parte de São Paulo estão sendo demolidas para construir o quê? Estúdios. Quantos metros tem um estúdio? 20 metros quadrados. Para as pessoas morarem sozinhas. Ficaram doentes, né? Vocês são jovens, mas devem lembrar. A gente ia na casa da avó, comer macarrão. Quanta gente tinha na mesa? Nossa, era bom, hein? Quantos? Em casa uns 20, 30. 20, 30. Hoje, aonde tem lugar para você ter uma mesa para 30 pessoas? No restaurante. Mas antes era na casa da vovó. O estúdio não é para ter família. Aí, os que ganham em cima disso são os que defendem a família. Que família que eles defendem? A deles, né, padre? Porque eles moram em mansões. E os operários que constroem os prédios, eles vão poder morar lá? Claro que não. E agora se constrói estúdios sem vaga para o carro. É que é para as pessoas usarem metrô. Esses que constroem, os empresários, andam de metrô. O metrô privatizado, a CPTM privatizada. Acho que o que a gente não pode perder é o senso crítico e entender a realidade que a gente vive. Nós não vivemos na Disneylândia. Você que anda no meio dessa galera e percebe tudo isso, quem fomenta essa ação contra? Porque você está do lado que pratica. De onde vem a acusação? Sabe? De onde vem a especulação de que isso não é bom? Quem fomenta isso? Porque tem força. Que não é bom? Não, você está do lado que faz a doação, que anda sim. no meio dessa galera. Você entende esse lado, Sim. né? Mas tem um outro lado que também tem força, que vive criticando. E isso a gente percebe que existem investimentos desse lado também. Eu acho que esse Quem lado que fomenta critica isso? tem muita força. Sim. E tem uma visão ideológica bastante clara. Eles querem que na mesa da refeição tenha lugar para todos? Eles precisam se preocupar com isso, porque seria a classe mais abastada. Ué, Qual que é a dizem, preocupação tem um deles ditado meio radical que diz: os ricos farão tudo pelos pobres, menos descerão das suas costas. O padre, teve um deputado estadual que tentou se candidatar a prefeito e ele pregava um plano diretor. Era uma das coisas que ele falava: a gente tem que fazer um plano diretor, para mudar o centro de São Paulo. E também foi um deputado que teve um problema com o senhor, que é o Mamãe Falei. O que o senhor pensa dessa proposta dele de mudar o centro da cidade? E se o senhor quiser falar alguma coisa também desse... Não, eu acho que a gentrificação é um fenômeno urbano desse momento. Você vê, o centro de São Paulo está vazio. O comércio está vazio. Eu fico admirado da quantidade de lojas que estão fechadas. O Santa Efigênia fechou, né? Ali é absurdo. É um fechamento. Por quê? Porque o foco comercial é shopping. Ninguém mais vai investir em lojas nas ruas de comércio. Eu, quando era criança, eu ia na rua Benjamin Constant, onde tinha a Sloper, a tecelagem francesa. Hoje não tem nada disso mais. Tudo isso está nos shoppings. O grande está comendo o pequeno. Então, meu pai trabalhava num armazém, daqueles que pegava com a concha o feijão. Isso desapareceu. Isso não é mais parte da nossa cultura urbana. Hoje é o shopping. A nossa lógica é uma lógica do capital, uma lógica que não pensa o ser humano. Você não pode, problema teu.
Tá vendendo apartamento aí. Ninguém é proibido de comprar. Por que você não compra? Porque você não é capaz. Mas se vai pôr a culpa em mim, você não compra porque você não quer. Tá ali para vender. Você pode ir lá comprar, ninguém te proíbe. Mas mudar o plano diretor não vai mudar nada, então. Não, o plano diretor, ele hoje é feito para favorecer o quê? As empreiteiras, o mercado imobiliário. O povo pobre, o povo idoso está sendo jogado para as beiradas da cidade. Porque a cidade está sendo feita para quem tem poder, para quem tem poder aquisitivo, para quem tem o poder econômico. Na frente da igreja onde eu estou, vão ser construídos 500 apartamentos. Quem vai morar lá? E parece que esse pessoal tem raiva de pobre, né, padre? É a porofobia. Faz mal ver, né? Faz mal ver. É o que o Papa Francisco fala no Evangelii Gaudium. Pena que muitas pessoas não leram a Evangelii Gaudium. Ele diz, esse sistema fabrica o lixo, fabrica a pobreza e quer jogar embaixo do tapete. Então, ninguém quer ver os pobres. Ninguém quer ver os moradores de rua. Ninguém quer ver as pessoas doentes. Ninguém quer ver as pessoas que estão enlouquecidas, que estão depressivas ou que estão passando mal. Eu lembro muito, minha mãe ficou viúva muito cedo, meu pai morreu com 51 anos. E minha mãe recebia pensão. Eu era o procurador dela, eu ia receber para ela. Eu tinha tanta pena quando eu vinha com a pensão que ela recebia e eu a via sentadinha no sofá de casa contando aquele dinheirinho que nunca foi suficiente para pagar a farmácia. E ela contava aquilo, que era a pensão que meu pai deixou para ela. Por que punir os idosos? Por que punir os aposentados? Por que as filhas dos militares têm uma aposentadoria tão alta e o varredor de rua, o gari, tem uma aposentadoria tão baixa? Por que um trabalhador idoso, como o pai dele, tem aposentadoria negada? Que tem perícia. Um homem bom, honesto, trabalhador, que tem um problema de saúde. E se receber uma aposentadoria, vai ser mínima, minúscula. Muita humilhação, né, padre? Porque ele é menos que os outros? Ele é menos do que a filha do militar? Por que o deputado tem que ter uma aposentadoria tão alta e o gari tem que ter uma aposentadoria tão baixa? Ah, porque aquele estudou e o outro não estudou. Não é verdade. Vocês devem conhecer, você sabe aquela piadinha, né? Do advogado que não arranjava emprego, do engenheiro que não arranjava emprego, e o único emprego que ele arranjou foi se vestir de urso para andar em cima de uma corda com um monte de leão embaixo. Vocês sabem dessa história? Aí o engenheiro arranjou um emprego. Aí o emprego dele, ele punha uma fantasia de urso e andava em cima de uma corda com um monte de leões embaixo. Aí ele ficou, meu Deus, se eu cair, os leões me pegarem. Ele treinou. No dia que ele foi andar em cima da corda, ele ficou com medo de cair e o leão falou, não, fica tranquilo, aqui embaixo somos todos advogados. Que estavam vestidos de leões. Então, quantas pessoas com diploma vocês conhecem desempregadas? Sim. Quantos advogados estão vendendo pipoca? Ou tem que ser entregador do iFood? Então, a gente fala para as crianças uma mentira. Estuda que você vai vencer na vida. O que é vencer na vida? Júlio, vou falar assim muito francamente com você. Pra gente acelerar. Isso, ontem a gente esteve com o Cobori e ele passou por uma dificuldade muito grande, ficou por depressão com o José Cobori. Cobori. E ele ficou em depressão e ontem ele explicou muito bem explicado a parte dele da história, triste da vida dele. Você teve uma grande complicação, não sei se você quer falar sobre isso, se não quiser também tudo bem, mas eu acho importante você mostrar o seu lado da história, que eu acho que muita gente viu, mas eu pessoalmente não vi o seu lado da história explicado por você mesmo. Se você quiser falar sobre o vídeo que apareceu da criança e tudo mais, e explicar para todo mundo. Até porque muita gente está no chat agradecendo a gente ter convidado o senhor, que a gente está aqui hoje desmentindo várias fake news que criaram com o senhor. Então, nessa questão desse vídeo,
A primeira questão, não existe interlocutor. Isso passou pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, passou pela Justiça. Uhum. Porque é uma montagem, é um deepfake. Não há o interlocutor. E isso está, eu lembrei aquela questão do deepfake, porque o servidor é no Uruguai. Foi o que eu imaginei. Eu passei pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pela Igreja, por perícias. Aí tem uma perícia viciada, que é a perícia da Hickman, como é o primeiro nome da Hickman? Da Ana Hickman. Da Ana Hickman, mostrando os erros do perito. Uhum. Porque aí a gente coloca que não existe neutralidade. Até esses dias um que está lá do lado da igreja falou para mim, você paga o perito? Eu falei, não, se eu pagar o perito, ele vai responder o que eu quero. Eu não vou pagar o perito para ele ser contra mim. Eu vou pagar o perito para ele ser a meu favor. Então, a arquidiocese contratou o perito, assim como os deputados que queriam me acusar e os vereadores contrataram os seus peritos, a revista Fórum contratou outros peritos. E o que há de comum em todos os peritos? Não há a pessoa de interlocução. Diz, ele está falando com o menor. Não há esse menor. Porque ele teria aparecido. Olha aqui o menino, olha aqui a mãe dele, vai pedir uma indenização, olha aqui o pai dele. Não tem, ninguém sabe quem é esse interlocutor, porque ele não existe. O caso foi extremamente esmiuçado. Foi. Tudo que Inclusive tinha pela foi igreja, buscar. né? Inclusive Tudo foi pela buscar igreja. Uhum. Inclusive pela igreja. Que queria nada mais que a verdade. Então, a igreja tem uma comissão Sim. de peritos sobre isso. Uhum. E a igreja não vai me poupar. Nunca. Se eu for culpado, eles vão me sancionar. Uhum. Como o Ministério Público, porque eu sou tão poderoso que eu consegui convencer a polícia, consegui convencer o Ministério Público, consegui convencer a igreja, consegui convencer todo mundo. Então, se você pegar todas as pessoas que têm dúvidas nisso, podem procurar no Ministério Público as conclusões. Não há interlocução, aquilo é uma fabricação. E a revista Piauí fez uma matéria muito grande sobre onde aquilo foi fabricado. E deu os nomes no gabinete de quem aquilo foi fabricado. E as pessoas deixaram aquele movimento e foram falar com o repórter da revista Piauí. Eu não sabia. E eles disseram para o repórter, você pega a matéria na revista Piauí e a matéria conta aonde aquilo foi fabricado, quem fabricou, como é que foi feito. Tem uma reportagem, então, também sobre isso. Tem, na revista Piauí. Pontos, com significâncias, com achados. Sim, de quem fez, de como aquilo foi feito. Você vai processar essas pessoas, padre, esses deputados? Olha, algumas coisas estão sendo encaminhadas na investigação e na justiça. Para mim, o principal de tudo isso é ter a tranquilidade, porque uma coisa que você diz, você explica isso com tanta calma, é você saber que você não se reconhece naquela história. Que você não faz parte daquela história. Que aquela história, porque uma coisa é assim, até eu fui num programa uma vez na Rede Vida e chamava Prazer em Conhecer, qualquer coisa assim. E no final eles perguntavam para todos os convidados, quantas vezes você mentiu nessa entrevista? Nossa, eu não posso ir lá, não. Aí eu disse para eles, quantas vezes eu menti nessa entrevista, você que sabe. Porque quem mente, mente para que o outro acredite. Eu não vou mentir para você, para você perceber que eu estou mentindo. Minha mãe até dizia uma coisa interessante. Minha mãe falava assim, eu não minto, não é por virtude, é por comodidade. Porque vocês têm sempre que lembrar a mentira que você contou. Porque de um lado ou do outro. Então, eu tenho tranquilo de que a minha vida foi vasculhada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público. Será que eu tenho tantos amigos em todos esses lugares e tenho tanta influência? Passou pela comissão, a comissão do Ministério Público, inclusive é uma comissão especializada que só da questão de abusos de crianças. Uhum. Eu esqueci até o nome dessa comissão, mas é uma comissão altamente especializada do Ministério Público. Pelo Judiciário. Se tudo isso aí fosse real,
e comprovado, como muitos dizem, aconteceu, tem isso, tem aquilo, por que eu não estou preso? Por que houve tanta condescendência da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, da Igreja? Porque não tem provas. Não, porque não tem, são fatos inconsistentes. São fatos que as pessoas repetem o que ouviram. Agora, esses processos, eles estão na justiça e eles podem ser acessados. Eu não tenho posse desses processos. Eles estão lá no Ministério Público. Mas são públicos, né? São públicos. Quem pediu o arquivamento por falta de consistência foi o Ministério Público. Uhum. Eu tenho controle sobre o Ministério Público de São Paulo? Nem um pouco. O quanto essa história te machucou ou te magoou? Olha, você imagine você ser despido no meio da rua e ser flagelado no meio da rua. Imaginou? Você sair aqui na rua e alguém arrancar toda a tua roupa e te deixar nu na rua e bater em você? Te falando coisas que você sabe que você não viveu? Então a gente precisa ter muita força, muita coragem, muita fé. Nesses momentos mais difíceis, foram os momentos que eu mais rezei. E eu não deixei de celebrar a missa, ter que estar diante do povo. Não interrompi em nenhum momento o atendimento à população de rua. Fabricam muitas coisas contra a gente. E hoje, com o advento de inteligência artificial, de deepfake, hoje você sabe, você viu há pouco tempo aquela entrevista do Fernando Haddad? Você vê que é o Fernando Haddad, você ouve a voz é do Fernando Haddad e não é ele. Você sabe que hoje, com essa questão de cuidado com a internet, você pode receber um telefonema de um parente teu, do teu irmão, você vê que é teu irmão e ele fala para você, olha, deu um problema aqui, eu não tenho dinheiro para pagar, você podia passar o dinheiro para mim? Hoje os meios de comunicação estão pedindo para você ter uma senha, que só vocês dois saibam. Sim. Existem vários golpes assim. Então, hoje, o que tem de gente que quer me incriminar, que quer atribuir a mim coisas, e você é indefeso, porque como é que você controla tudo isso? É uma tentativa não de assassinato real, que você já sofreu vários, mas um assassinato de reputação. E aí Seria isso, uma né? técnica, Quando eu quero discutir com você, ao invés de discutir o conteúdo do problema, eu te desqualifico. Assassinato de reputação. O professor Augusto lembra muitas vezes um filósofo que tenha, como é que você sempre fala para mim, aquelas técnicas de... É o Schopenhauer? Como é isso? Ele tem um livro que fala das 33 estratégias de como vencer um debate sem ter razão. E uma das estratégias é você desqualificar o oponente. Sim, sim, total. Começa a falar da deficiência, da cor da pele, que ele é isso, aquilo, aquilo, e tira o foco. Aí você não Da discute o tema. materialidade. A materialidade, né, fica em segundo ponto. Então, você vê, o Schopenhauer de quando em termos de data. Então, não é uma coisa nova. Até o Porta dos Fundos tem aquela cena, né, que é o Jesus que está falando. Eu gosto muito daquela cena com o Fábio Porchat, gosto muito do Fábio Porchat. E aí eles começam a falar para Jesus, comunista, não sei o quê. Quer dizer, e Jesus fala, quem tiver uma túnica, quem tiver 2 túnicas, eles, comunista. Tal. Então, é a técnica de você desqualificar a pessoa. E você não discute, por que se eu tenho 2 túnicas, eu vou dividir com o que não tem? Vamos discutir a ética disso. Não, eu desqualifico a pessoa que propõe isso. Então, o que fazem muito comigo é isso, tentar me desqualificar. E as pessoas repetem, o Brasil é considerado um dos países do mundo que mais se acredita em fake news. E um dos que mais deve ter também, né? E que mais acredita. Então, a gente vive mercê de quê? Da fake news ou da graça de Deus? Eu, muitas vezes, me considero um sobrevivente.
E às vezes eu falo para a psicóloga, minha amiga, que me acompanha e tudo. Eu ainda estou com um pouco de saúde mental. Eu ainda sei que 2 mais 2 são 4. E ela te fala que sim ou ela mente? Não, Você tá muito uma bem. coisa, sabe, que eu aprendi muito, eu até falei com ela outro dia, ela riu. Eu falei, tem coisas que você não conta nem pro psicoterapeuta. E aquela menininha do gato, a Jurema, um dia eu disse para ela, tem coisas que você fala para todos. Tem coisas que você fala só para quem você ama. E tem coisas que você não fala para ninguém, que são só tuas. E eu gosto muito da frase de Santa Edith Stein, quando faziam muitas perguntas sobre a vida dela, ela dizia, o meu segredo me pertence. Então, a gente não tem que invadir as pessoas. Você não pode dizer para a pessoa que você ama, você tem que falar tudo para mim. Eu tenho que saber tudo o que você pensa, tudo o que você sente. A gente está vivendo numa cultura que perdeu os limites. E falta de limite desumaniza. Mas eu achei bom poder falar tudo isso para você, porque eu não tenho medo de enfrentar nenhuma dessas discussões. Obrigado pela confiança. Eu tive que enfrentar todas elas, com muita dor, com muito sofrimento, com muita tristeza, flagelado, despido, desrespeitado. E muitas dessas coisas continuam repetindo, mas você não tem controle sobre elas. Aliás, acho que até para a gente, dando horário, vou terminar com a historinha de São Felipe Neri. Mas depois você pode fazer uma oração também? Posso. São Felipe Neri, uma pessoa foi lá dizer, eu falo isso, falo aquilo outro. E São Felipe Neri disse, então a penitência que você vai ter, você vai subir na torre da igreja e depenar uma galinha. Ah, só isso? Ele falou, faça isso e volte aqui. Aí ela subiu no alto da torre em Florença e depenou a galinha. Aí ela voltou e falou, pronto, já depenei. Ele falou, agora vai buscar todas as penas. Como é que vai fazer para buscar todas as penas? Então a gente tem que ser muito responsável. Eu aprendi muito com uma irmã. A gente tem que fazer justiça às irmãs, às religiosas. Uma irmã que chamava Madre Valentina, que era da escola Montessori. Aliás, eu gosto muitíssimo da Maria Montessori, porque ela era antifascista, além de uma grande educadora. A Madre Valentina dizia, cuidado com o que você escreve sobre as pessoas, porque vai ficar para sempre. Cuidado com o que você diz sobre as pessoas. A minha bisavó, a Donata D'Angelo, ela dizia uma coisa, eu vou fazer aqui a cena para você ver a dureza disso, quando chegavam e falavam para minha bisavó, Donata, sabe aquela pessoa, ela fez isso, fez aquilo outro. A Donata falava, vamos rezar um terço para ela melhorar. Aí as pessoas falavam, não fala de ninguém para Donata, porque você vai ter que rezar um terço. Então ela cortava. O povo antigo tinha uma... Cara, que sabedoria. A minha bisavó Donata D'Angelo. Ela fez isso, ele fez isso. Vamos rezar um terço para ele melhorar. Não conta nada. Então ninguém falava nada para ela. Mas a gente pode, como oração, eu queria agradecer a Deus de estar aqui com vocês e de vocês terem sido tão atenciosos, Que isso, pai. tão amáveis e tiveram a paciência de, durante todo esse tempo, me ouvir. Agradecer o professor Augusto que me trouxe e que vai me levar de volta para casa. E agradecer a todos que nos ouvem, nos ouviram e que têm a capacidade de não ofender. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu rezo por eles também. Que a gente possa passar essa Semana Santa com nossas limitações, com os nossos amores e com as nossas dores. E chegar no domingo da Páscoa e celebrar que Jesus está vivo no meio de nós e que nunca vai nos abandonar. Amém. Amém. Padre, obrigado mais uma vez, viu? Foi realmente uma honra conversar com o senhor aqui. O senhor é sinônimo de caridade no nosso país, Obrigado. para uma população que precisa tanto aprender sobre caridade. A gente pode aprender muito com o senhor. Obrigado. E quem- Uns aprendemos com os outros. Quem quiser aprender ou te acompanhar, tem uma rede social, alguma coisa assim, que Tem você o pode meu, passar pra galera o meu poder te Instagram, acompanhar? Padre Júlio Lancelotti, e
pode seguir, eu respondo também, conversamos. E a minha paróquia, a paróquia São Miguel Arcanjo, na Rua Taquari 1100, eu celebro missa de segunda a sexta, 7 da manhã, e no domingo, na Rua Taquari 1100, às 7h30 e às 18h, e às 10 horas na Rua Taquari 546, na Moca. Uma feliz Páscoa para todos. Valeu. Valeu, Augusto, galera. Obrigado, viu? Fui. Foi show. Obrigadão, valeu. Comentem aí. Fui. Sensacional. É muita história, né? Que